O milionário fica chocado ao ver mendiga negra catadora salvando o bebê abandonado. Chovia uma daquelas chuvas finas que parecem mais um sussurro triste caindo devagar pela cidade sufocada. Arthur, o milionário conhecido pela frieza implacável e pela avareza que já virou lenda, caminhava apressado, entre prédios altos e becos sujos que a cidade grande tentava esconder. Seu terno escuro brilhava sob um guarda-chuva caro, mas não protegia do vazio encharcado que sentia por dentro. Naquele beco, o ar era pesado, misturando cheiro de lixo, fumaça e abandono. Um lugar onde nem o sol se atrevia a entrar. Ele nunca queria pisar ali. Prazos, reuniões e cifras eram sua vida. E tudo que vinha dali não passava de sombra para afastar. Mas foi no meio da sujeira que ele parou. Um som frágil de choro, abafado e trêmulo, chamou sua atenção. Lá no chão, quase camuflada entre sacos rasgados e papelão amassado, estava Lúcia, moradora da rua, de pele negra marcada pela luta diária, cabelo preso. No colo, um bebê recém-nascido, encolhido e tremendo. A menina envolvia o pequeno com um cobertor surrado, tentando proteger aquele ser tan pequeno do frío que parecia querer engolir tudo. Arthur ficou paralisado, o coração batendo pesado, algo novo apertando como nunca antes sentira. Não era só surpresa, era choque, mistura de medo, vergonha e curiosidade. Ninguém esperava aquilo. Una mendiga catadora de lixo tan cheia de vida en meio a podridón, salvando uma criança recém-abandonada. Naquele instante en que tudo parecía irrecuperável. ¿Por que ela fez isso? Pensava ele, os olhos grudados na cena que parecia um filme, mas tan real, tan crua, tan pungente. Os dedos dele, frios, tremiam pelo medo de se aproximar e pelo desejo oculto de ajudar. Isso mexia com ele como nada mais havia mexido. Lúcia olhou para cima, direto para os olhos de Arthur. E naquela troca silenciosa, o tempo parou. A solidão feroz do homem rico encontrou a esperança feroz daquela mulher invisível. As palavras não precisaram ser ditas. O encontro falava por si. Mas por trás da emoção, outro alerta gritou no peito dele. Ele sabia, essa história tinha perigo. Sinais escondidos apareciam no olhar do bebê. Um detalhe, talvez uma pulseirinha ou um traço no rosto, que Fran, seu antigo rival astuto, poderia explorar para destruir o legado de Arthur de maneiras inimagináveis. E Lúcia? Quem seria ela de verdade? Aquela mulher que enfrentava o lixo como se fosse a própria vida dela, carregando agora um mistério desconcertante, ligado a segredos obscuros e a um passado que Arthur sempre temeu um dia cruzar. Enquanto a chuva continuava a cair, invisível para todos, menos para ele, Arthur sentiu a frieza se quebrar. Ele encarou pela primeira vez a própria solidão, a falta de amor e o preço do dinheiro que acumulou. A noite se fechava, o dilema crescia. Seguir como sempre ou mergulhar no desconhecido. No meio daquele silêncio pesado, uma pergunta martelava. Quem era realmente o bebê? E qual caminho Arthur escolheria agora que não podia mais fugir? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a chuva continuava a cair, formando poças lamacentas ao redor, Arthur ainda se perdia naquele olhar profundo de Lúcia. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Um adolescente que parecia surgir do nada aproximou-se correndo, olhos arregalados. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. É ela! Pegue ela! Gritou ele, apontando para Lúcia, enquanto parava na entrada do beco, cheio de agitação. O coração de Arthur parou. Perguntas sem resposta invadiram sua mente. Pegue quem? O que está acontecendo? Lúcia, visivelmente assustada, apertou o bebê contra seu peito. O olhar dela mudou de esperança para desespero. O adolescente virou-se, e o que era uma simples exaltação logo se transformou em uma confusão total. Outros moradores de rua que estavam nas redondezas começaram a se aproximar, em uma espiral de murmúrios. É a criança dele! Alguém gritou, referindo-se ao bebê. Ele a estava procurando. Quem? Quem está procurando? Arthur se perguntou. Lúcia parecia entender algo que ele não. A expressão dela se tornou sombria, como se aquele momento revelasse um segredo guardado por muito tempo. E então, do fundo da rua, apareceu um homem alto, balançando-se devido à raiva. A tempestade de emoções era visível em seu rosto. Ele usava um casaco esfarrapado, mas seu olhar era de fogo. Me devolve, sua vadia! Ele berrou, saturado de um desespero que reverberava entre os presentes. Arthur sentiu um frio na espinha. Aquela cena era como um filme que se desenrolava, mas em vez da tela, era a vida real. Ele olhou para o bebê nos braços de Lúcia, acompanhando cada movimento dela, cada batida de seu coração. O que está acontecendo com essa criança? Ele pensou. E por que isso afetava tanto? Lúcia começou a recuar, e então Arthur se viu se movendo. Sem pensar, ele deu um passo à frente. Espere, o que está vendo aqui? Questionou, sua voz firme, mas trêmula. O homem o encarou, a fúria em seus olhos se tornando um furacão. Você não entende nada. Essa é minha filha. Tinha que ser minha. A conexão não era apenas de raiva. Havia dor. E Arthur, de repente, se deu conta que a criança não era apenas um bebê qualquer. Os olhos do homem diziam, e nesse instante Arthur percebeu, aquelas feições eram semelhantes a dele. Um nó se formou na garganta de Arthur. Como isso era possível? O homem era um criminoso. A intensidade do momento cresceu, com murmúrios ecoando entre a multidão. Todos observavam, apoiando-se nos olhares dos outros. O que isso significava? Como uma mendiga poderia estar no centro de algo tão devastador? Lúcia, apavorada, sussurrou para Arthur. Ele não pode saber. Não pode. Naquele instante, Arthur ficou paralisado. O bebê parecia a ligação entre eles. Mas um outro pensamento cortou a mente dele. E se aquele homem fosse realmente quem dizia ser? Ninguém entendia nada. O ar estava pesado e uma pressão estridente se instalou no beco. Arthur se viu em um dilema. Deveria proteger Lúcia ou a criança, que por algum motivo já parecia fazer parte dele. O coração disparado pulsava em uníssono com a chuva torrencial.
E tudo o que ele podia pensar era nas consequências que esse momento teria para sua vida. A raiva do homem se dispersou pelos ecos da rua, a tensão pairando no ar. Quem era realmente essa criança? E qual o preço que Arthur pagaria por descobrir a verdade? Ele se viu com a decisão mais difícil de sua vida logo à sua frente. Enquanto a tempestade continuava, a cada segundo a saída parecia se fechar, e a única escolha era mergulhar mais fundo nesse labirinto de segredos. Enquanto a tensão no beco aumentava, a realidade se tornava mais sufocante. O homem, com um olhar faminto, se aproximou. Passos pesados que ecoavam no silê. Arthur observava de perto, não conseguindo desviar o olhar do bebê que agora parecia ainda mais vulnerável nos braços de Lúcia. Ele não pode saber, não pode. As palavras de Lúcia eram um eco de angústia, mas a verdade se apresentava de forma brutal. Arthur mal teve tempo para processar tudo, o coração disparado como um tambor, quando, abruptamente, um som estourou como um raio. Havia uma sirene ao longe, e o medo cresceu no beco, como uma sombra insuportável. O homem parou, fervendo em fúria, enquanto os olhares dos presentes se transformaram em espanto. O que estava prestes a acontecer? Arthur pôde ver o instinto de proteção ser ativado em Lúcia. Ela respirou fundo, olhar fixo no homem com uma determinação nascida do desespero. "Essa não é sua filha. Você não é seu pai", gritou ela com uma força que explodiu como um vulcão. Todo o ambiente pareceu congelar por um instante. Arthur ficou paralisado. Ele sabia que não seria fácil, mas o que vinha a seguir seria inesperado. "É sim! Ela é minha!" O homem quase rosnou, os punhos cerrados, a fúria e a dor saltando de seu rosto. "Vocês não sabem de nada. Essa criança é a chave para tudo." Arthur franziu a testa. Um frio correu por suas veias. O que ele queria dizer com tudo isso? Antes que pudessem formular perguntas, Lúcia avançou um passo. O bebê ainda firmemente abraçado em seu colo. A multidão estava em um frenesi, murmurando, a expectativa de um desenrolar dramático à espreita. A tensão explodiu quando, de repente, um grupo de policiais apareceu na entrada do beco, luzes azuis cortando a chuva. "Avancem!" um oficial gritou, pondo todos em alerta. O homem em fúria se virou, mas Arthur conseguiu enxergar algo nos olhos dele, uma sombra de medo, ou talvez uma fragilidade subjacente. Aquelas emoções despertaram algo no fundo de Arthur. Ele não sabia como agir, se aproximar de Lúcia e do bebê ou confrontar o homem que parecia ter tanto a perder. O grupo de socorristas começou a se dispersar, alertados pela situação ousada que se desenrolava diante deles. E o que deveria ser apenas uma abordagem padrão, logo virou um caos. Enquanto o oficial tentava controlar a agitação, a revelação final chegou como um golpe mortal aos sentidos. "Você não entende o que essa criança representa!" o homem gritou. E a multidão calou-se. Ela é herdeira de uma fortuna. E eu sou o pai que lutou para mantê-la fora das garras de quem quer o mal dela. As palavras soaram como uma bomba, reverberando pelo beco escuro. Arthur, o milionário tão atento aos números e ao dinheiro, sentiu o mundo inteiro desmoronar ao seu redor. Aquilo não fazia sentido. Ele se virou rapidamente para Lúcia, seus olhos agora repletos de uma nova urgência e confusão. A mulher estava pálida, o rosto inexpressivo,
como se todo o sangue tivesse sido drenado de seu corpo. O que ela sabia que ele não sabia. A conexão entre todos eles começou a parecer mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. E quando Lúcia pronunciou entre lágrimas, "Eu protegi ela por tanto tempo, você não pode levá-la", Arthur sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Sua própria linhagem estava em jogo. O bebê, a criança, talvez fosse mais do que apenas um inocente deixado para trás. E o que isso significava para Arthur? O que ele escolheria agora entre os laços de sangue, fortuna e o dilema da verdade? O beco pulsava com murmúrios, e Arthur sabia que estava em meio a um labirinto de segredos que poderia não apenas mudar seu presente, mas também moldar seu futuro de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O que fazer com essa nova informação? Qual personagem ele deveria apoiar nesta trama insana? Enquanto a chuva caía, misturando-se ao medo, à raiva e à incerteza, a única certeza que restava era: tudo estava prestes a mudar. E a verdade... Essa verdade poderia muito bem ser a ruína de todos. Enquanto a tensão no beco aumentava, a realidade se tornava mais sufocante. O homem, com o olhar faminto, se aproximou, passos pesados que ecoavam no silêncio pesado. A multidão respirava, como se estivesse à beira de um colapso. Arthur observava de perto, não conseguindo desviar o olhar do bebê, que agora parecia ainda mais vulnerável nos braços de Lúcia. Ele não pode saber. Não pode. As palavras de Lúcia eram um eco de angústia, mas a verdade se apresentava de forma brutal. Arthur mal teve tempo para processar tudo, o coração disparado como um tambor, quando, abruptamente, um som estourou como um raio. Havia uma sirene ao longe, e o medo cresceu no beco, como uma sombra insuportável. O homem parou, fervendo em fúria, enquanto os olhares dos presentes se transformavam em espanto. O que estava prestes a acontecer? Arthur pôde ver o instinto de proteção ser ativado em Lúcia. Ela respirou fundo, olhar fixo no homem com uma determinação nascida do desespero. "Essa não é sua filha! Você não é seu pai!" gritou ela com uma força que explodiu como um vulcão. Todo o ambiente pareceu congelar por um instante. Arthur ficou paralisado. Ele sabia como não seria fácil, mas a seguir seria inesperado. "É sim, ela é minha!" O homem quase rosnou, os punhos cerrados, a fúria e a dor saltando de seu rosto. "Vocês não sabem de nada. Essa criança é a chave para tudo." Arthur franziu a testa. Um frio correu por suas veias. O que ele queria dizer com tudo isso? Antes que pudessem formular perguntas, Lúcia avançou um passo, o bebê ainda firmemente abraçado em seu colo. A multidão estava em um frenesi, murmurando, a expectativa de um desenrolar dramático à espreita. A tensão explodiu quando, de repente, um grupo de policiais apareceu na entrada do beco, luzes azuis cortando a chuva. "Avancem!" um oficial gritou, pondo todos em alerta. O homem em fúria se virou, mas Arthur conseguiu enxergar algo nos olhos dele. Uma sombra de medo, ou, talvez, uma fragilidade subjacente. Aquelas emoções despertaram algo no fundo de Arthur. Ele não sabia como agir. Se aproximar de Lúcia e do bebê, ou confrontar o homem que parecia ter tanto a perder? O grupo de socorristas começou a se dispersar, alertados pela situação ousada que se desenrolava diante deles. E o que deveria ser apenas uma abordagem padrão, logo virou um caos.
enquanto o oficial tentava controlar a agitação. A revelação final chegou como um golpe mortal aos sentidos. Você não entende o que essa criança representa, o homem gritou. E a multidão calou-se. Ela é a herdeira de uma fortuna. E eu sou o pai que lutou para mantê-la fora das garras de quem quer o mal dela. Arthur, o milionário tão atento aos números e ao dinheiro, sentiu um mundo inteiro desmoronar ao seu redor. Aquilo não fazia sentido. Ele se virou rapidamente para Lúcia, seus olhos agora repletos de uma nova urgência e confusão. A mulher estava pálida, o rosto inexpressivo, como se todo o sangue tivesse sido drenado de seu corpo. Você não pode acreditar nele, Arthur! Lúcia gritou, sua voz quebrada pelo terror. Ele é um criminoso! Toda a vida dele foi uma mentira! A súplica dela tremia no ar pesado. Mas Arthur ficou preso em seus próprios pensamentos, revendo tudo o que sabia e tudo o que ainda não sabia. E então, na confusão crescente, uma figura apareceu. Alguém tão familiar. Uma mulher. Ela se aproximou lentamente e os olhos de Arthur se arregalaram. Era Isabela, sua irmã desaparecida, que todos acreditavam morta. A multidão fez silêncio absoluto, a tensão pairando como um peso. Eu finalmente encontrei você. A voz dela era um misto de alívio e desespero. Essa criança, ela é minha filha. O chão parecia desmoronar sob os pés de Arthur. A realidade se fragmentou em pedaços e tudo o que ele pensava saber sobre sua própria família estava em questão. Como ela poderia ser a mãe daquela criança? O que estava acontecendo? As revelações estavam se acumulando, e a verdade que tanto temia agora parecia mais próxima do que nunca. Arthur olhou entre Lúcia, o homem desesperado, e agora Isabela. O passado estava voltando para assombrá-lo, de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Em um instante, o beco se tornou um caldeirão de segredos, promessas e identidade. Mas uma coisa era clara. Ele estava prestes a perder tudo. A sirene aumentava, ecoando como um alerta aterrador. O que viria a seguir? A única certeza era a incerteza cruel. E enquanto a chuva caía, Arthur percebeu que o labirinto de mistérios estava prestes a engoli-lo. A tensão no beco atingiu um pico insuportável. Arthur estava paralisado, sem saber a quem se voltar. O olhar de Isabela, agora cheio de desespero e expectativa, fixava-se nele, como se esperasse algum sinal, alguma resposta. As palavras da mulher eram como uma bomba, estalando no ar, reverberando dentro dele. Mas não havia tempo para absorver a magnitude do momento. O homem, com os punhos ainda cerrados, parecia prestes a atacar. Sua fúria alimentada pela revelação. Você não pode ficar com ela, ele gritou, o tom permeado por um misto de raiva e dor, ecoando contra as paredes sujas do beco. Ela é a única chance de eu resgatar minha vida. A multidão se aglomerava, os olhos arregalados, absorvendo cada fragmento da cena. O clima era de expectativa e medo. No entanto, o que ninguém percebeu foi a brisa cortar a noite, antes que um grito aterrorizante surgisse de uma esquina. Uma mulher, com o rosto pálido e o olhar distante, emergiu como um fantasma do passado. Era Sophie, a mãe de Arthur, que todos acreditavam ter desaparecido há anos em um acidente trágico. Seus olhos, largos e atrevidos, brilhavam sob as luzes da sirene, agora mais próximas. Arthur, não! Não acredite nele! Grita Sophie, seu tom cortante como o gélido vento noturno.
O beco mergulhou em um silêncio absoluto, a tensão tão palpável que parecia sufocar todos ali. Arthur sentiu o coração disparar. Mãe? A voz dele saiu em um sussurro incrédulo. Você está viva? O tempo pareceu congelar enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. O homem e Lúcia trocaram olhares confusos. A multidão começava a murmurar em vozes roucas, encadeando histórias de como tudo isso poderia ser real ou não. Sophie, você não está aqui, Arthur disse, o peso da sua própria dúvida tomando sua voz. Mas a mulher à sua frente era indiscutivelmente a sua mãe, apesar dos anos em que todos a tinham dado como desaparecida. Ele não sabia se deveria ressentir ou se alegrar. Você precisa saber a verdade, Arthur. Sophie respondeu rapidamente, seu olhar ansioso oscilando entre o filho e a multidão. A verdade sobre esta criança, a verdade sobre tudo! Ela gesticulava, o desespero transparecendo em cada palavra, como uma onda prestes a transbordar. Eu sempre tive que me esconder, de você e do seu pai. As palavras dela eram cortantes. Mencionou o pai. E Arthur sentiu uma onda de confusão, misturada com dúvida. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz tremendo. A portal de revelações parecia prestes a se abrir. Essa criança, ela é mais do que uma herdeira. Ela é a chave para um segredo que envolve nossa... Este homem é um mentiroso, Lúcia gritou, seu rosto contorcido em raiva e desespero. Algo na sua expressão parecia um reflexo da verdade oculta. O bebê nos braços dela começou a chorar, como se sentisse a pressão no ar. Ele não pode, não pode saber. Sophie gaguejou, enquanto o olhar de Arthur se alternava entre as 3 pessoas que ele amava e a confusão que se instalava. No meio de tudo isso, uma sirene ensurdecedora cortou o beco novamente, cintilando luzes. E subitamente, um estalo horrendo ressoou. Um tiro! O som foi brutal e tudo virou caos. As pessoas gritaram, correram e Arthur se viu jogado para o chão, um medo inato fazendo seu corpo tremer. No tumulto, ele olhou para Isabela, que se colocava na frente do bebê, e uma garra de pânico tomou conta dele. Ele sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. A verdade estava ali, ciente e invisível, espreitando em cada sombra do beco. E no centro de tudo, uma pergunta queimava profundamente. Quem poderia realmente ser confiável? Agora, enquanto o tiro ecoava na escuridão e a multidão corria, Arthur percebeu que as peças que compunham sua vida estavam em um constante processo de mudança. E o que viria a seguir poderia não apenas transformar a todos, mas ameaçar até mesmo a definição de família. E ele só tinha uma certeza: o caos tinha apenas começado. O tiro ecoou como um trovão, fazendo todos pararem por um instante. Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O caos se instalou. Gritos, pessoas correndo. E aquela sensação de que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Lúcia ainda segurava o bebê em seus braços, enquanto o homem que se dizia pai Cien. Arthur tentou se mover, mas parecia preso em uma bolha. Os policiais avançavam, mas a cena era um turbilhão. As luzes giratórias iluminavam os rostos tensos na multidão, cada um refletindo o medo e a confusão da situação. A adrenalina pulsava nas veias de Arthur, e ele queria agir, mas não sabia como. Em meio ao barulho, uma figura apareceu. Uma mulher, outra vez,
Mas não era Sophie. Era uma mulher que Arthur não via há anos. Clara, a ex-noiva dele, a quem nunca conseguiu esquecer. Ela estava ali e seus olhos eram de uma preocupação que cortava o ar. Arthur, o que está acontecendo? Gritou ela, mas a voz se perdeu na gritaria dos outros. O coração de Arthur disparou. Ao vê-la, sentiu um misto de nostalgia e dor. Clara, é complicado. Ele queria explicar, mas as palavras flutuavam em sua mente caótica. E então tudo se bagunçou ainda mais. Enquanto a multidão e os policiais tentavam organizar a situação, algo inesperado aconteceu. Um flash de luz cortou a escuridão. Um drone, baixando do céu, pairou sobre a cena. As pessoas olhavam, confusas. Não era comum ver drones em lugares como aquele, e muito menos em meio a um tiroteio. O som do drone soou como um grito metálico. Ele tinha uma câmera e todos, em um instante, olharam para cima. Arthur sentiu a tensão aumentar. O que é isso? As pessoas começaram a murmurar. Era um sinal? Uma armadilha? Ou algo ainda mais sombrio? O drone pairou e uma voz eletrônica começou a sair dos alto-falantes. A verdade será revelada. O segredo que todos tanto temem. As palavras reverberaram e Arthur quase caiu para trás. O que isso significava? O que mais ele não sabia? Lúcia, ainda segurando o bebê, teve um tremor. Clara olhou para Arthur com olhos arregalados. O homem que afirmava ser pai da criança estava em estado de choque, olhando para o céu como se a verdade estivesse prestes a descer sobre eles. E Arthur não conseguia respirar. A revelação estava na ponta da língua, mas ele não conseguia articular. Então, com um movimento brusco, o homem gritou: Você sabe onde ela está. Não pode deixar que ela descubra. O desespero em sua voz mostrava que ele não estava apenas perdido. Ele estava desesperado para proteger algo muito maior. As palavras dele fizeram Arthur sentir um nó na garganta. O que ele sabia? O que estava enterrado nas sombras de seu passado? E mais importante, como aquilo tudo se conectava àquela criança inocente? A multidão ficou em silêncio, subitamente curiosa, atenta. O drone pairou, capturando tudo, como se aguardasse o momento certo para revelar um segredo trágico. E no meio daquele suspense, uma pergunta ecoava. Até onde aquela verdade iria? O que mais viria à tona? O mundo de Arthur estava prestes a ser incendiado por uma revelação que poderia mudar tudo e todos. E entre o medo e a urgência, ele soube que ia precisar de toda a coragem que tinha para enfrentar o que viria a seguir. A tensão no beco atingiu um pico insuportável. Arthur estava paralisado, sem saber a quem se voltar. O olhar de Isabela, agora cheio de desespero e expectativa, fixava-se nele, como se esperasse algum sinal, alguma resposta. As palavras da mulher eram como uma bomba, estalando no ar, reverberando dentro dele. Mas não havia tempo para absorver a magnitude do momento. O homem, com os punhos ainda cerrados, parecia prestes a atacar. Sua fúria alimentada pela revelação. Você não pode ficar com ela, ele gritou. O tom permeado por um misto de raiva e dor, ecoando contra as paredes sujas do beco. A multidão se aglomerava, os olhos arregalados, absorvendo cada fragmento da cena. O clima era de expectativa e medo. Sophie, você não está aqui. Arthur disse, o peso da sua própria dúvida tomando sua voz. Mas a mulher à sua frente era indiscutivelmente a sua mãe.
apesar dos anos em que todos a tinham dado como desaparecida. Ele não sabia se deveria ressentir ou se alegrar. Você precisa saber a verdade, Arthur. Sophie respondeu rapidamente, seu olhar ansioso oscilando entre o filho e a multidão. A verdade sobre esta criança. A verdade sobre tudo. Ela gesticulava, o desespero transparecendo em cada palavra, como uma onda prestes a transbordar. Eu sempre tive que me esconder. De você e do seu pai. As palavras dela eram cortantes. Mencionou o pai, e Arthur sentiu uma onda de confusão misturada com dúvida. O que você quer dizer? O que estava acontecendo? Ele se virou rapidamente para Lúcia, seus olhos agora repletos de uma nova urgência e confusão. O homem que afirmava ser o pai da criança gritou: Ela é minha! O que você sabe sobre tudo isso? Acha que pode simplesmente voltar e... Mas então, o ar se encheu de um som agudo. Uma explosão! O estrondo ecoou pelo beco e tudo ao redor parecia desmoronar. As pessoas gritaram e começaram a correr, mas Arthur conseguiu ver. O drone caiu do céu, agora em chamas. Um pedaço de tecnologia se transformando em destruição. Arthur mal teve tempo para pensar em como aquilo era possível. Sua mente estava girando com o colapso da realidade. O que foi isso? Lúcia gritou, segurando o bebê como um escudo. O homem abaixou a guarda, confuso. Seus olhos se arregalaram quando o drone atingiu o chão, salpicando detritos para todos os lados. A fumaça subiu, engolfando a cena em um nevoeiro pesado. Arthur, ainda em estado de choque, se agachou, tentando proteger Isabela. De repente, uma figura saiu da fumaça. Era um homem alto, com uma máscara e óculos escuros, que caminhava com confiança entre o pânico. Ele levantou a mão, silenciando a multidão com um gesto. Chega! Sua voz era autoritária e ninguém ousou questionar. O segredo de vocês está prestes a ser revelado. Arthur não conseguia entender. O que ele estava dizendo? O homem começou a falar e sua voz atravessou o caos. A verdade sobre essa criança e as mentiras que a cercam vem de uma origem bem mais profunda do que vocês imaginam. Os olhos de Sophie se arregalaram e Arthur sentiu um frio na barriga. O homem parecia saber de algo que eles não sabiam. E então, em meio ao barulho, a revelação que explodiu em seu peito como um tiro. A criança é a verdadeira herdeira do império que seu pai construiu. E você, Arthur, é o único que pode decidir seu destino. Um silêncio absoluto tomou conta do beco. As pessoas ficaram paralisadas, olhando ao redor, tentando processar as palavras explosivas que ecoavam nas paredes sujas. Arthur sentiu o coração acelerar. O que isso significava? Como assim, herdeira do império? E por que ele? Quem é você? Arthur gritou, a urgência na voz se intensificando. O que você quer dizer com isso? Mas o homem apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos deixar que o destino cuide do resto. E com isso, ele desapareceu na fumaça, como se nunca tivesse estado ali. Os murmúrios se tornaram gritos. Arthur olhou para Lúcia, depois para Isabela e Sophie. Cada um deles tinha um olhar de dor e confusão. E a criança agora parecia ser o centro de tudo, um elo entre segredos e mentiras. Arthur sabia que tudo estava prestes a mudar. E dentro dele um aperto crescente dizia que nada seria como antes. A única certeza era que ele não sabia em quem confiar. Precisamos sair daqui, Lúcia disse, sua voz tremendo. E enquanto todos olhavam para ele, Arthur sabia que a pergunta mais assustadora ainda pairava.
Quem exatamente era essa criança? E o que eles realmente estavam prestes a descobrir? Arthur respirou fundo, tentando entender o turbilhão de informações. O pânico da multidão tomou conta, mas tudo o que ele conseguia pensar era no olhar desesperado de Lúcia e nos segredos que a criança poderia esconder. O homem que gritava, a figura familiar de Isabela, Sophie. Tudo parecia um filme de terror, desenrolando-se diante dele. Precisamos sair daqui, Lúcia repetiu. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, outro som cortou o ar. Um barulho metálico. Era o drone, agora pegando fogo, caindo em direção à multidão. Cuidado! Arthur gritou, empurrando Lúcia e o bebê para o lado. A explosão foi ensurdecedora e o calor ardente atingiu seu rosto. Fragmentos de metal e fumaça se espalharam pela rua e os gritos foram abafados pelo som do caos. Arthur sentiu seu coração acelerar. Ele viu Isabela se agachar, protegendo-se, e Sophie gritar por segurança. No meio do desespero, Arthur teve uma visão nítida, o que parecia uma pequena caixa entre os detritos. Com um impulso, ele correu em direção a ela, desviando de corpos e escombros. O que fosse, poderia ser importante. Ele se abaixou e pegou a caixa, sentindo o frio do metal sob seus dedos. Algo a tirava de circulação, como se fosse um artefato perdido. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que mais havia ali? Ao abrir a caixa, suas mãos tremiam. Dentro havia documentos antigos, uma foto amarelada de uma mulher e uma carta amassada. O nome dela estava escrito: Cristina. O rosto na foto era semelhante ao da criança que Lúcia segurava. Um nó se formou na garganta de Arthur. O que isso significava? Arthur, o que você está fazendo? Vamos sair! Lúcia gritou, seus olhos cheios de medo. Mas ele não conseguia parar. Ele desdobrou a carta. As palavras dançaram diante de seus olhos. E seus pulmões pareciam pesar. A carta revelava um segredo sombrio, uma herança perdida, uma traição familiar, o nome de uma conta que só poderia ser acessada com o sangue de quem a gerou. Não, isso não pode ser verdade! Arthur murmurou, o impacto das palavras quase o derrubando. Ele levantou a cabeça, os olhos buscando Lúcia e o homem. Essa criança pode ser mais do que uma herdeira. Ela é a chave de algo muito maior. Aquelas palavras paralisaram todos ao redor. Isabela, Sophie, o homem enraivecido. Todos estavam agora presos à revelação. E no silêncio que se seguiu, algo mudou. O homem, antes furioso, olhou para Arthur com um novo medo. Você sabe, disse ele, a voz tremendo. Você sempre soube. Eu não sei nada. Me deixe em paz. Arthur gritou, apenas para sentir o peso das suas próprias palavras. Mas antes que pudesse processar mais, uma luz pulsante surgiu de um canto do beco. Era um carro preto vindo em alta velocidade. Ele parou abruptamente e a porta se abriu. E para o choque de todos, uma figura familiar saiu de dentro. Era o pai de Arthur, aquele que todos acreditavam desaparecido, surgindo em um momento de caos. Os olhares se cruzaram e Arthur sentiu a vida congelar ao seu redor. Arthur, a verdade precisa ser revelada agora. Nas palavras dele havia pressa, urgência. Nós temos que falar sobre Cristina e o que você é de verdade. Um estremecimento tomou conta de Arthur. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava baixa, mas o terror pulsava em seu peito. A figura do pai, que deveria ter estado ausente, retornou na forma de um espectro.
transpassando o beco em chamas de revelações a caminho. Enquanto os murmúrios se intensificavam à volta deles, Arthur percebeu que suas certezas estavam ruindo. Um segredo profundo, um legado sombrio, uma paternidade que poderia mudar tudo. A cada segundo que passava, a linha entre os amigos e inimigos tornava-se mais tênue. E enquanto o frio subia em seu estômago, a única coisa que podia pensar era: quem era realmente essa criança? E agora, o que sua família havia encoberto? Todas as respostas estavam prestes a desmoronar sobre eles, e tudo se tornava um labirinto ainda mais sombrio de mentiras e traições. O que viria a seguir poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Arthur estava em choque, encarando o pai, as palavras dele ecoando na sua mente. As revelações estavam pesadas, como se a gravidade da verdade ameaçasse quebrar o chão sob seus pés. Ele queria gritar, queria entender o que estava acontecendo, mas as palavras se perderam em sua garganta. Não pode ser verdade, ele murmurou, olhando para Isabela e Lúcia. Os rostos deles refletiam a confusão semelhante à sua, os olhos arregalados, como se estivessem assistindo a um filme de terror. A tensão era insuportável, o ar denso com a expectativa de que algo ia acontecer. Arthur, você tem que ouvir. Cristina é a chave. Tudo está ligado a você e a essa criança. O pai dele implorou, mas a urgência na voz não fazia sentido. A multidão em torno deles parou, absorvendo cada palavra, quase em silêncio, como se tivessem entrado numa bolha. Antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo tremendo ressoou na rua. A explosão de um carro num estacionamento próximo ecoou como um trovão. E todos deram um passo para trás, horrorizados. Arthur virou-se instintivamente. E o caos se desfez em pedaços. Fugindo do lado onde estava, o homem que dizia ser o pai da criança gritou: "Cuidado!" Mas foi tarde demais. O chão tremeu sob seus pés, enquanto mais um carro explodia, chamas subindo como línguas de fogo, queimando o ar que pairava. A fumaça espessa aumentou e envolveu todos, e a gritaria instantaneamente se transformou em pânico. "Arthur, venha!" Lúcia gritou, segurando firmemente o bebê contra seu peito. Arthur não sabia para onde correr. Suas pernas pareciam pesadas. A cena diante dele girava, e cada som o deixava mais confuso. Isabela tentou desviar, mas o desespero a fez tropeçar. O homem que se dizia o pai da criança começou a correr, mas não antes de seu olhar se cruzar com o de Arthur. O momento de reconhecimento que pulsava como um raio. Algo no jeito que ele olhava revelava mais do que palavras podem expressar, como se dissesse que sabia que a verdade era mais profunda do que o que eles poderiam imaginar. "Vamos!" Arthur gritou, agarrando o braço de Sophie. Mas enquanto tentava puxá-la para longe, algo dentro dele estalou. A conexão com a criança, seus laços familiares, tudo começou a se entrelaçar em sua mente desenfreada. "Arthur!" Lúcia gritou ainda mais alto. "Ele está vindo!" E numa fração de segundo, tudo se revirou. O homem veio em sua direção, e a determinação na face dele se transformou em desespero. Ele apanhou algo do casaco, uma arma. O chão abaixo de Arthur pareceu ceder. A adrenalina correu por suas veias. Ele não pode saber sobre a criança. O homem bradou, e as palavras deram um tapa em todos ali. Arthur, em meio a um turbilhão de emoções, sentiu um impulso de proteção. Ele se lançou para a frente, mas um tiro disparou. O mundo parou. A bala voou e o som ecoou ensurdecedir.
Clareza e confusão se misturaram. Tudo se tornou um borrão. Arthur viu Lúcia, o bebê, pálida de medo, e seu próprio pai, envolto em sombras. Mas foi então que Arthur percebeu. Um grito gutural rasgou seus tímpanos. Não era dele. Era alguém caindo. E nesse momento tudo se concretizou. A bala atingiu o homem. A expressão dele se desfez em uma súbita onda de dor. Um olhar confuso nos olhos. E enquanto ele se dobrava, Arthur sentiu seu estômago embrulhar. A verdade está em você, Arthur. As palavras escaparam da boca do homem, um aviso em sua fraqueza. E no giro do tempo, tudo desmoronou. Arthur percebeu que sua realidade dobrava-se, que cada informação que acreditava saber agora estava em ruínas. O mundo estava prestes a desabar. E ele sentiu nas entranhas que a única resposta para o que estava acontecendo não estava nas palavras, mas em seu próprio sangue. A criança, ela sempre foi mais do que pensou. E enquanto todos ao seu redor olhavam horrorizados, as perguntas gritaram em sua mente. Quem realmente era a criança? E o que mais estava escondido sob as camadas de mentiras que os mantinham presos? A explosão final de um carro ao longe trouxe de volta a realidade. E no eco do caos, a única certeza era que tudo tinha mudado irreversivelmente. Onde havia esperança, agora havia um abismo. E ninguém estava preparado para o que estava prestes a ser revelado. O mundo ao redor de Arthur parecia girar em câmera lenta. O homem caía no chão, a expressão de dor e revelação em seu rosto. O tiro ecoou e a multidão, aterrorizada, assistia ao desenrolar da cena como se estivesse paralisada. Não! Lúcia gritou, encolhendo-se ainda mais contra o bebê. Arthur sentiu um nó na garganta enquanto olhava para a criança. Tão inocente em meio àquele caos. A vida dela estava ligada a segredos que iam longe demais. Arthur! Sophie, sua mãe, gritou. Ela estava ali, mas ele só conseguia pensar no que aquele homem tinha acabado de dizer. A verdade está em você. As palavras reverberavam em sua mente, ecoando como um aviso sombrio. Ele não sabia o que fazer. O caos se instaurou com o homem no chão. Outros começaram a se afastar, todos inquietos, murmurando sobre o que tinha acontecido. A polícia finalmente fazia sua entrada, luzes piscando e gritos exigindo que todos se dispersassem. Precisamos ir agora! Isabela puxou Arthur, quebrando seu ato de catatonia. Lúcia, ainda segurando o bebê, começou a andar, as pernas tremendo. O coração de Arthur acelerava, mas uma parte dele queria entender, queria descobrir mais sobre aquelas palavras. Você ouviu isso? Ele perguntou, sem saber se referia a Isabela ou aos ecos do caos. A verdade. Não é hora para isso. Isabela insistiu, puxando-o fora do beco escuro. Vamos embora antes que isso fique ainda pior. Enquanto todos corriam, Arthur sentiu a pressão aumentar. Ele parou por um instante. O olhar perdido do homem caído, repleto de dor e confusão, não saía de sua cabeça. O que ele tinha a ver com tudo aquilo? E a criança? E aquela caixa com os documentos? A foto? Ela poderia ter respostas. Um impulso o fez voltar por um momento. Encontraria as respostas que buscava, custasse o que custasse. Mas ao olhar para trás, viu Lúcia, a angústia estampada em seu rosto. E não podia deixá-la ali. Estou indo! Gritou. Ele correu, juntando-se a Lúcia e ao bebê. E todos dispararam para longe daquela cena desoladora, enquanto os gritos e os alertas da polícia
começavam a se consultar na distância. Arthur olhou para Lúcia. Precisamos conversar. Depois da confusão, por que você estava com aquela criança? Ela hesitou, mas a necessidade de verdade era maior que o medo. Ela é mais do que parece. A conexão entre nós vai além do que qualquer um pode imaginar. Enquanto corriam, as palavras dela flutuavam no ar e se alojavam no fundo da mente de Arthur. O que significava tudo isso? E o que mais ele não sabia? Por fim, eles chegaram a um parque iluminado e mais calmo, longe da agitação. O bebê precisava de atenção, e quando Lúcia finalmente o acalmou, Arthur sentiu que era hora de desvendar a verdade. Mais do que uma história sobre heranças e dinheiro, ele percebia que tudo estava interligado por laços de sangue incalculáveis. E as revelações ainda estavam à frente. O que aconteceria com ele, com a criança que chamava de herdeira? Enquanto o sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons quentes, uma ideia se formou em sua mente. Ele precisava enfrentar seu passado. A verdade não podia ser ignorada. E ao olhar para o horizonte, Arthur sabia que a jornada apenas começava. As respostas estavam a caminho, e assim como a vida, ele estava prestes a descobrir que o caminho para a verdade nem sempre era fácil. Agora, antes que você vá embora, uma coisa é certa. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio e garantir que todos estejam juntos nessa jornada. Não espere nem mais um segundo.